Sobre esse potencial de ampliação das relações comerciais entre as duas maiores economias da América Latina, como o nosso repórter Eduardo Gayer estava explicando, Brasil e México, mais da metade de todo o PIB da América Latina, eu converso agora com Isadora Araújo, que é economista na GEP Cost Drivers. Isadora, obrigado pela participação. Espero ter feito o seu crédito correto. É isso mesmo? GEP Cost Drivers? Isso, exatamente, Favale. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Isadora, vamos começar já direto ao assunto. Vantagens de termos aí um relacionamento comercial com o México. Já temos. O México está ali entre os 10 maiores mercados comerciais que o Brasil tem, mas convenhamos que é difícil aparecer na nossa pauta, né? Quando a gente fala de comércio internacional do Brasil, primeira coisa que vem à cabeça, China, depois Estados Unidos, União Europeia. O México está ali numa lista secundária, orbitando. O México produz, por exemplo, muito menos comida, commodities agrícolas, agropecuárias que o Brasil. Pode ser um caminho de entrada para a gente, né? O nosso repórter em Brasília, Eduardo Gayer, está falando da indústria automotiva. Ok, faz muito sentido, porque eles produzem carros, mandam para os Estados Unidos, mas olhando para mercados que são menos óbvios, essa parte agroindustrial poderia ser um caminho de entrada para a gente? Eu avalio que sim, Favale, porque realmente, de fato, né, o México, ele figura ali entre o 9º país que a gente mais exporta, então realmente não é essa expressividade de comércio internacional para o Brasil, o que, por um outro lado, significa mais oportunidades, né, até porque compartilha do mesmo continente, né, o mesmo desenho territorial que o Brasil, então a logística facilitada já começa sendo um ponto positivo em geral, mas a agroindústria com certeza tem bastante potencial, mesmo com a participação do México nas nossas exportações, atualmente sendo em torno de 2%. O que a gente avalia é que os produtos como carne e café, que não saíram, né, da tarifa de 50% e ainda estão bastante prejudicados em relação ao comércio com os Estados Unidos, por ter expressividade nas nossas exportações para o Brasil, eles mostram ali um percentual até expressivo das nossas vendas para o México, que significa que o país, de fato, consome esses produtos. Porque você realocar commodities é realmente mais fácil que bens manufaturados, né? Isso realmente não tem o que questionar. Mas não adianta a gente exportar também para países que você não garante demanda efetiva, que não vai ter certeza de comércio, que aquele acordo, né, nas vendas, nas receitas de exportação vai acabar não concretizando e não gerando os montantes que se esperava para compensar a perda de comércio que a gente com certeza vai ter com os Estados Unidos, certo? Então, a gente avalia que sim, é um país que de fato consome esses produtos e a gente vê aí caminhos bastante importantes para a agroindústria, principalmente para carne e café, que estão fora da lista de isenção. Agora, um ponto importante que eu observei é que o preço médio pago por esses produtos, né, por parte do México, esses produtos brasileiros, café e carne, é um preço médio um pouco abaixo do que os Estados Unidos nos paga. Então, com certeza, a gente vai ter um ganho de volume, vai ter uma compensação em partes desse comércio, se as negociações do Geraldo Alckmin ali no país surtirem efeito e vier com boas notícias, mas pode ser que a rentabilidade desses produtos, o preço de venda, possa não alcançar os patamares que alcança para os Estados Unidos e, portanto, as receitas não serem totalmente compensadas. Bom, Isadora, claro que quando a gente fala de comércio internacional, a gente pensa em uma coisa muito mais invernizada, muito mais sofisticada, mas na essência da negociação da economia básica existe a barganha, né? A pichincha. Então, numa realidade em que um lado que está precisando vender tem excesso de mercadoria, isso abre uma margem de vantagem de quem está se dispondo a comprar e aí o preço, obviamente, oscila para baixo. Mas eu queria aproveitar um restinho de tempo que a gente tem para a nossa conversa e subir um degrau. Quando a gente fala de comércio internacional, como você mesmo destacou e eu dei outros exemplos, a gente pensa em commodities,
produtos de alto valor agregado, manufaturados, mas as relações entre nações, entre governos, entre países, quando a gente fala do comércio internacional, também envolve o setor de serviços. E aí eu estou fazendo uma ligação indireta, que é a seguinte: vamos supor que essa questão do tarifaço nos aproxime mais do México, abra novas portas para troca de commodities, de produtos de alto valor agregado. Isso pode levar, num segundo momento, a uma troca de tecnologia. As nossas indústrias automobilísticas têm muitas características afins. Nós estamos no mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico. Muitas startups aqui também têm um braço lá ou têm uma semelhança lá, mas a gente tem um setor de serviços não tão grande quanto a compra e venda de commodities, por exemplo. Pode ser a entrada da venda de commodities um elo para chegarmos a essa maior cooperação tecnológica, pesquisa científica, acadêmica, por exemplo? Sim, pode ser um elo, mas eu acho que o elo mais forte que a gente vê atualmente é pelo fato do México estar se beneficiando dos produtos que estão regulares com o antigo NAFTA e esses produtos estarem isentos de tarifas de exportação para os Estados Unidos. Isso tem feito com que muitas empresas enxerguem o país como uma oportunidade para exportar mais e, consequentemente, programando suas instalações ali para o território e, portanto, migrando os serviços, então, por essa motivação. Agora, outras motivações secundárias, como a que você citou, também é possível, mas, num primeiro momento, a gente avalia mais por esse elo mesmo, via acordo que é o antigo NAFTA, né? Esse incentivo à isenção de tarifas. E, claro, né, o setor tecnológico, o México, ele tem investido bastante no setor de tecnologia, principalmente porque ano que vem vai sediar a Copa do Mundo, então isso está fazendo com que o país tenha bastante perspectiva de demandas por bens, serviços ano que vem. Então a gente vê que isso é um caminho que pode também atrair investimentos e, consequentemente, mais demanda por bens e serviços, ou seja, funcionando como um outro elo, assim como a sua pergunta estabeleceu a premissa. Queria agradecer a conversa que eu tive com a Isadora Araújo, economista na GEP Cost Drivers. Isadora, espero que tenha sido a primeira de muitas ainda conversas ao vivo que teremos, justamente por um assunto tão importante e que raramente a gente explora aí, que são os nossos vizinhos latinos. Bom restinho de semana, obrigado, até uma próxima, Isadora.